Aí, salve, salve galera, seja todo mundo bem-vindo a mais uma live aqui no canal, 6 horas da tarde, né pessoal? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Jesus histórico versus o Jesus da fé. A Aleph está aqui para explicar se tem alguma diferença, se não tem, vai ter algumas perguntas. Então você que está chegando por aí, marreta o like, compartilhe nos grupos, chama o pessoal para comparecer na live, para fazer perguntas. Além disso, tem o superchat também que você pode fazer as perguntas e que seja 5, 10, 15, 20 reais, já ajuda bastante a impulsionar a live e mais pessoas conhecer o assunto, assim mais pessoas vão entender qual a diferença, se não vai ter ou se vai ter, e depois a gente vai analisar direitinho aqui com a árvore. Aí, pessoal que está chegando, antes de passar a palavra para você, tá o Alisson aí, ó, vim pela árvore, excelente live, brigadão, Alisson. O pessoalzinho vai chegando aos pouco, vão recebendo as notícias, e é isso aí. Aleph, explica pra gente, né, quem é você, o que que você faz, qual a sua profissão, se você tem ou não tem, o que que você estuda, fica à vontade. Boa tarde, gente. Meu nome é Aleph, eu tenho 34 anos, eu sou formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em teologia contemporânea, e, assim, eu não sou uma grande estudiosa, uma especialista no tema, mas eu sou, né, uma pessoa que tem muita experiência com Deus, que até quem não acredita, às vezes, fica de cara com as coisas que eu conto. Eu leio muito a Bíblia, assim, eu não vou dizer que eu conheço muito, que eu conheço tudo, porque quanto mais eu leio e estudo, mais eu percebo que eu tenho que conhecer, que eu tenho que aprender. E eu gosto de ler uns livros aí, eu acho que eu aprendo algumas coisas com eles, sabe? Então, assim, é baseado nisso que eu vou compartilhar algumas coisas. E, assim, tem uma referência, né, bibliográfica básica que eu vou compartilhar também, porque é a que mais tem influenciado os pensamentos que eu vou tentar trazer aqui. Não, legal, fechou, muito bom. E Aleph, explica pra gente, né, o que que você trouxe aí pra gente, se existe uma diferença entre o Jesus histórico do Jesus da fé, o que realmente você traz aí pra gente sobre essa nova ideia, né? Seria uma ideia, seria uma confirmação? Então fica à vontade aí. Olha, então, existe por um lado e não existe pelo outro. Porque, assim, o que que acontece? O Jesus, né, da fé, com certeza ele é baseado na história, porque senão ele seria só um símbolo, só uma ilusão, e não é nada sábio, né, basear a vida inteira em um símbolo e em conceitos imaginativos. Mas, por outro lado, algumas pesquisas de Jesus histórico que não são derivadas da Bíblia, não são derivadas do texto, têm construído algumas espécies de Jesus, ou de Jesuses, ou de Jesus com Z, como alguns preferem, que não tem nada a ver com o Jesus que as escrituras trazem. Então, assim, então é por isso que alguns falam, né, que a pesquisa, né, do Jesus histórico é inimiga, né, do Jesus da fé. Mas não é que é inimiga do Jesus da fé, é porque estão construindo um Jesus que não é bíblico. Então, se esse Jesus não é bíblico, logicamente quem é cristão não vai aceitar isso daí. Mas isso não significa que não se deve fazer pesquisa histórica, sociológica e antropológica respeitando, né, os critérios acadêmicos que buscam, né, validar, confirmar ou mesmo trazer provocações e questionamentos que estejam de acordo com o que a Escritura traz. Porque um verdadeiro cristão não vai aceitar de forma alguma são pesquisas de Jesus histórico que contrariam aquilo que está escrito, porque muitas vezes não são baseadas no texto. Ah, show de bola. Deixa eu dar um oi aqui para meus amigos aí que estão chegando. Salve, Apologeta, né? Eu coloquei boa tarde, paz, irmão. Boa live, que seja iluminada para fazer sua exposição. Ó, o nosso amigo Francis aí, galera, seja bem-vindo. Ó, o Francis colocou para a gente aprender, né? Isso aí, Brasil. 19 horas, pessoal, tem o do Francis também, né? Uma live lá que
A gente vai colar. O Robson Carlos Oficial falou aqui, ó, achei sentindo. O Kleber Clebão aí, ó, seja bem-vindo. Colocou aqui, né, o apologeta, a Jesus histórico foi só uma desculpa para negar o óbvio. O que você acha sobre isso, Aleph? Jesus histórico foi mesmo algo para negar o óbvio? Como que é, na sua visão? Não, não é bem assim. Eu construí isso, na verdade, sim, isso eu não estudei, isso eu não pesquisei. Isso eu construí de pensamento meu mesmo, uma analogia para poder explicar. Por exemplo, a minha mãe. Eu vou dar o exemplo da minha mãe. Entendeu? Como que é minha mãe? A minha mãe, ela é alguns centímetros mais alta do que eu. Na verdade, 1 centímetro, eu tenho 1,52, ela tem 1,53. Ela é mais branca do que eu. Ela tem o cabelo claro, curto. E não é obesa, mas é um pouco mais gorda do que eu. Essa é minha mãe, eu conheço minha mãe, eu me relaciono com a minha mãe, eu amo a minha mãe me ama, né? A gente se conhece, a gente tem relação. Aí, chega alguém para mim e fala assim, olha, então, na verdade, eu estou fazendo umas pesquisas sobre a sua mãe aí. A sua mãe, ela... E aí eu vou pegar a pesquisa que a pessoa fez e está escrito lá. Que a minha mãe, ela é negra, tem 1,70 m de altura, tem cabelo crespo e é obesa. Aí eu vou virar e falar assim, caramba, isso não é minha mãe. Mas isso significa que minha mãe não existe? Não. Porque eu conheço minha mãe, eu tenho um relacionamento com ela. Mas isso significa que a pessoa está descrevendo alguém que está chamando de minha mãe, mas que não tem nada a ver com ela. E é isso que muitas pesquisas de Jesus histórico fazem. Entende a analogia? Sim, não, tô entendendo. Me tira uma dúvida aqui, ó. Segundo as pesquisas, né, do Jesus histórico, o Jesus da fé é uma invenção das comunidades cristãs no final do primeiro século? Não, eu não acredito nisso mais. Assim, durante algum tempo que eu não tinha, né, acesso ao tipo, né, de estudo, eu até cheguei a considerar esse tipo de possibilidade, né? Pensando assim, que como muitos dizem, talvez seja verdade. Só que assim, eu estudei melhor, eu pesquisei melhor e eu acredito que não. Eu acredito que os evangelhos, pelo menos os sinóticos, eles são escritos muito antes de 70. Talvez o evangelho de João seja escrito após 70. Isso baseado numa tradição cristã antiga, que hoje que eu tomei conhecimento há pouco tempo, mas uma tradição cristã patrística antiga afirma isso, que só o evangelho de João não é anterior ao ano 70. Tá. Ó, o Francisco colocou uma pergunta aqui muito boa, que estava lendo. Através dos métodos acadêmicos, é possível encontrar o Jesus histórico nos evangelhos? Um Jesus analfabeto, desconhecido e revoltoso contra Roma? Ou seja, um Jesus zelota? Não é possível, porque não é isso que as escrituras afirmam. Então, para a gente achar o Jesus histórico, como que seria? Porque se a gente não consegue achar esse Jesus histórico nos evangelhos, o que a gente acha nas escrituras? Ele seria a favor a Roma? Ele seria um zelota? Eita! O que seria, Aleph, na sua opinião? Para Então, a gente entender. nas escrituras, Jesus e seus apóstolos não eram analfabetos, muito pelo contrário, eles eram cultos, né? Eles eram cultos, eles tinham cultura, eles conheciam de cultura judaica, eles conheciam outros idiomas, até porque na época era comum ser poliglota,
E a revolta dele não era especificamente contra Roma, era contra uma elite judaica que oprimia o povo, ensinando o que eles mesmos não praticavam, aumentando o que a lei dizia e impedindo, né, as pessoas de servirem a Deus com sinceridade. Era um sistema que dominava o povo, um sistema judaico. Mas contra o sistema romano, Jesus ele não revoltou, embora tenha feito críticas. Tenha feito críticas porque por essa... principalmente quando Jesus ele fala lá que os homens, né, chamam, né, os governantes romanos, né, de benfeitores, mas que no reino dele, aqueles que quisessem, né, ter alguma posição deveriam servir aos outros. Então, assim, então, assim, né, nesses pontos, assim, ele faz algumas críticas veladas, mas ele nunca fez rebelião contra Roma. Tanto que Judas, as escrituras falam, né, que Judas, né, Iscariotes, sim, era, né, um revoltoso contra Roma, queria que Jesus e seus discípulos apoiassem a revolução que ele queria fazer, e ele traiu Jesus justamente porque Jesus não estava nem aí para o projeto político dele. É isso mesmo. Tanto que eu falo pra galera, né, que a mesma narrativa que, depois que eu entendi muito mais a fundo, né, a teoria que a gente está defendendo, é a mesma narrativa da Igreja Católica, que é a que a Aleph também está falando. Por quê? A Igreja Católica, desde os primórdios, pessoal, e tanto que se vocês forem, por exemplo, eu recomendo que todo mundo faça esse teste. Pega exatamente algo melhor. O ano que vem vai ter a Semana Santa, né, da Igreja Católica. Eu sei que todo mundo aqui o pessoal, toda a galera, toda crítica, mas vamos fazer tentar o pessoal fazer aquele esforço, assim, vai, se quiser ir, vai um dia daqueles dias, porque são 7 dias. Recomendo que vocês assistam, ou pega na internet, ou até participa mesmo, vai lá para ver realmente os diálogos que eles colocam na própria Semana Santa, né, da igreja. Eu não sei, você tem alguma religião, Aleph? Você é da Igreja Católica, você é da Presbiteriana, qual que você é? Eu, né, prefiro falar que eu sou cristã, porque servir a Cristo e ter experiência com Ele é superior, tipo, a qualquer tradição cristã ou denominação, mas eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus. Eu sirvo a Ele, mas isso não é minha religião. Minha religião é o cristianismo. Entendi. Não, show de bola. O Aleph, deixa eu te perguntar. Por que muitos historiadores, né, relatam que Jesus histórico, né, foi um contemporâneo, né, nos relatos, por exemplo, quando ele fala assim, existe aquele Jesus histórico nos evangelhos, mas eu consigo separá-lo. Então, realmente, não tem jeito de separar o Jesus histórico do Jesus da fé. Ou é um, ou é outro. E o que nos evangelhos a gente encontra só o Jesus da fé. Não é que não tem como separar, só tem que tomar cuidado com o tipo de pesquisa que está fazendo. Igual aqui, ó, eu vou ler uma citação aqui de um dos livros, aqui, ó, o que Gregory Boyd, né, ele fala, né, em um dos livros de estudo, eles falam que diz assim, que muitos acham, né, que Jesus é só um símbolo que inspira a viver uma vida correta, vencer a angústia existencial e manifestar esperança. Aí o que ele fala? Eu já estou saturado de ouvir esse tipo de coisa. O que esses liberais estão dizendo é que a pesquisa histórica nunca será capaz de descobrir o Jesus da fé, porque o Jesus da fé não tem raízes na história. Ele é um símbolo. A questão é que Jesus não pode ser símbolo de coisa alguma, a não ser que esteja alicerçado na história.
Se acabarmos com os milagres, acabamos também com a ressurreição. E nada nos resta para proclamar. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dos mortos, nossa fé é inútil, vã e vazia. Palavras dele. Eu não quero basear minha vida em um símbolo. Eu quero realidade. E a fé cristã sempre esteve alicerçada na realidade. Show de bola. Você está me ouvindo? E sim. Legal. Aleph, não sei se até onde você estudou nesse requisito, mas tem uma perguntinha sobre Flávio Josefo, né? Flávio Josefo foi um contemporâneo de Jesus, mas sua citação sobre Cristo é considerada uma interpolação cristã. Como a fé lida com essa crítica, né? Interpolação nada mais é do que um comentário. Eu já trabalhei um tempo, né, com TI, desenvolvendo código, e assim, aí a gente, né, fazia o código, escrevia o código, que era o que ia rodar no programinha ali, e aí fazia um comentário, né, que não ia rodar no programa, mas que explicava o que o código, né, fazia ou deveria fazer. Então, o que aconteceu? Eles pegaram, né, o testemunho, né, Flaviano de Flávio Josefo, e acrescentaram alguns comentários ao que ele disse. Então, sim, esses comentários que foram acrescentados é consenso que é interpolação, sim, mas não que o texto todo seja uma furada. Legal. O Aleph, se Jesus realizou tantos milagres, né, grandiosos, por que nenhum historiador romano ou judeu do primeiro século, por exemplo, como Filo de Alexandria ou Justo de Tibériades, mencionou tais feitos? Você sabe me dizer assim? Porque eu acho que não era do interesse deles, né, falar sobre isso. Para poder falar sobre isso, já tinha, né, gente escrevendo, né, os evangelhos. Muitos falam de uma fonte que seriam ditos, né, de Jesus antes dos evangelhos. Depois já tinha as cartas de Paulo. Então, assim, isso já era mais do que suficiente e mais do que documentado de muita personalidade de fato antigo. E, assim, foi escrito por quem era de interesse, né? Que eram, né, os apóstolos de Jesus e os discípulos dele. Então, assim, quem estava interessado escreveu muito, tanto que a gente tem acesso até hoje para poder estudar, pesquisar e conhecer. Agora, quem não tinha interesse nisso, escreveu sobre isso. Eu mesma sou escritora. Eu esqueci de falar, né, do que eu trabalho, né? Eu sou escritora, já gravo livros, mas não é por eu ser escritora, por eu ser influencer, estar sempre nas redes sociais, que eu vou falar de tudo, vou comentar sobre tudo, vou escrever sobre tudo, vou falar do que é do meu interesse. Se isso não era do interesse deles, para que eles iam registrar? Entendi. O Francis ele colocou uma pergunta muito boa aqui, que seria: Jesus andava com publicanos e garotas de fama, comendo e bebendo. Esses serviam os primeiros a entrar no reino, esses seriam os primeiros a entrar no céu. Então, o pessoal que curte a vida louca nas nights estariam seguindo o exemplo de Jesus Cristo? Não necessariamente, mas assim, o que o coração é terra que ninguém conhece, né? O que Jesus viu nessas pessoas é que, apesar delas serem, né, condenadas e marginalizadas pelo sistema religioso da época, mas eram pessoas que tinham, né, interesse, né? Tinham interesse, na verdade, tinham sinceridade de coração, tinha pureza de intenção, e quando entraram em contato, né, com os ensinamentos dele, queriam, preferiram, né, seguir a ele e abandonar ou tentar, né, abandonar essas obras da carne. Então, e diferente dos religiosos, né, que diziam, né, servir a Jesus, mas não tinham boa intenção, não tinham reta intenção e só afastavam, né, as pessoas sinceras dele. Então, o que eu posso dizer é que hoje acontece a mesma coisa. Entendeu? Tem muita gente que se diz, né, homem e mulher de Deus,
que não serve a Jesus verdadeiramente, mas se utilizam, né, do aparato do sistema religioso e que afastam as pessoas que querem servir a Deus. Tanto que tem autor contemporâneo, eu esqueci o nome dele, que ele falou, isso nos anos 90, nos anos 2000, se não me engano, mas ele falou que há muito mais de Deus em muitos botecos do que em muitas igrejas. Isso não significa aprovar as obras da carne, porque, assim, Jesus ele não aprova isso, até porque isso destrói, né? Isso destrói o próprio homem, então Jesus não vai ser a favor disso. Mas isso não é, tipo assim, o pecado sem perdão, ou coisa do tipo. Quem conhece a Jesus e segue a ele, aos poucos, descobre uma maneira melhor e mais saudável de viver a vida. Entendi, show de bola. Aleph, o que podemos aprender com a diferença entre o relato detalhado que Joséfo fez sobre João Batista e o silêncio quase total sobre Jesus? Não sei até onde você foi, tá? Só caso não souber, eu mudo a pergunta. Então, para falar a verdade, eu não sei muito, mas eu posso imaginar. Porque Flávio Josefo era judeu, ele escreveu, né, livros e livros sobre a cultura dos judeus, sobre a história dos judeus. Então, se o João Batista era judeu, era do interesse de Flávio Josefo por falar sobre ele. Mas Jesus, por outro lado, foi contra o sistema judaico em muitos pontos. Então, assim, o que Josefo falou é aquilo que se atesta mesmo. Mas assim, se Josefo acreditava, né, que Jesus fosse Messias, que ressuscitou, e que era o Filho de Deus, que era Deus, ele não seria judeu, ele seria cristão. E como ele não era cristão, ele não ia admitir esse tipo de coisa. Assim como muitos acadêmicos hoje não admitem. Uhum. Não, legal. Aleph, como você enxerga a ausência de registros históricos contemporâneos de Jesus nos primeiros 100 anos após sua morte? Eu acho que eu já respondi isso daí, né? Não era interesse de muita gente falar sobre isso, mas a quem era interessante registrar, registrou e foi preservado até hoje. Uhum. Oh, França, se Jesus vivesse nessa época, São Paulo, ele curtia a Rua Augusta. Pois é, né? Eu não duvido que ele fosse dar umas voltas e pregar lá mesmo, não. Aí, ó. Aleph, a fé em Jesus Cristo para você depende da existência histórica ou está além delas? Transcende a existência histórica, porque a gente, né, consegue crer em Jesus e no que ele fez sem ter conhecimento histórico, e em alguns lugares sem ter acesso à própria Bíblia. Uhum. Então, você acha que transcendia a história com esse manuscrito ou análise, né? Sim, porque tem muita gente que tem fé e não tem conhecimento. E a fé dessas pessoas é sincera. Uhum. Não, entendi, legal. Ó, o Francis mandou aqui, ó. Aleph, se Joséfo não seria judeu, se acreditasse em Jesus era Deus, como é possível os primeiros cristãos serem judeus acreditando na mesma coisa? Muito boa. Essa daí. Então, eles, né, eles vieram, né, do judaísmo, se tornaram cristãos, mas um ramo, né, o ramo que veio dos gentios não seguiam, né, os costumes judaicos, mas havia um ramo que, enquanto, né, existia o templo, eles ainda continuavam seguindo os costumes, mas não, mas eles mudaram, né, a crença deles, porque a elite judaica, né, não aceitou Jesus como Messias, porque isso tiraria, né, a legitimidade deles. Mas alguns
alguns judeus, né, durante o ministério de Cristo, aceitaram, e muitos depois, inclusive sacerdotes, como vai falar lá em Atos, né, muitos sacerdotes passaram a aceitar também. Só que Flávio José não aceitava. Pelo menos não se tem registro disso, né? Vai saber se alguma vez aceitou. Aí eu não sei, só o Marco colocou essa imagem da chamativa lá da live aqui, do vídeo da fusão, ficou muito foda a referência à gorjeta. Mano, na hora que eu tava lembrando, eu falei assim, caramba, a galera tá falando da fusão. Eu falei, não, eu vou colocar. Aí eu peguei essa imagem mesmo do Goku e do Vegeta fazendo fusão. Aí eu peguei a imagem de Jesus. Ó, pra você ter ideia, o jogo que a inteligência artificial tá foda. Eu peguei a imagem de Jesus histórico, suposto, né, que o pessoal fala aí por aí, do Jesus da fé, e pedi para ele fazer uma fusão, né, com os dedos. Cara, na hora de pum, eu falei, caraca, ficou muito bom, mano. A galera é foda. Ó, o Johnny colocou assim, né, o engraçado é que no Vaticano há manuscritos que eles escondem as 7 chaves. Alguma coisa eles sabem. Na verdade, a gente sabe, né, mas eles mentem. Os caras, falei aí, né, da fusão. Oi, pode falar. Isso não é tema, né, da live, mas recentemente eu estava vendo uma reportagem sobre isso. Diz que há alguns anos atrás aí, alguns jornalistas, né, tiveram acesso a essa da biblioteca secreta do Vaticano e para ver o que tinha lá e não acharam nada de mais não. Não entendi, cortou para mim. Eu disse que que alguns jornalistas recentemente tiveram acesso a essa tal biblioteca do Vaticano e viram o que tinha lá e falaram que não tinha nada demais, não. Então, eu conheço algumas pessoas que falam que tem algumas coisas escondidas e tal, mas na verdade a gente sabe que não, né? Diz que não acharam nada demais lá, não. Eu lembrei de uma citação aqui, acabei de lembrar, estou procurando. Tem mais alguma pergunta? O Trunks colocou aqui, engraçado é que de fato ter fé já é uma negação, pois não devemos ter certeza. Vaticano é bizarro, cheio de segredos que ninguém sabe, só a elite do Papa. É Roma, né, galera? É Roma. Ô, Aleph, os autores romanos, já que o pessoal está comentando ali no chat, né? Eu acho que seria legal, não sei até onde você foi, mas seria legal a gente comentar isso aqui também, né? Que eu estou pegando alguns pontos que o pessoal sempre comenta nas lives. Os autores romanos, como Tácito, Seutônio, né? Falam de Crestos ou Cristos, né? Isto pode indicar confusão ou manipulação do texto para reforçar uma fé cristã. Olha, até onde eu sei, os dois nomes eram comuns, os dois nomes eram usados, mas eu não me aprofundei nesse tema. Isso. Galera, se o pessoal puder mandar superchat, pode mandar de 2, mandar de 1, que assim impulsiona mais a live. Então, se você for, por exemplo, mandar R$5 por alguma pergunta, recomendo que você manda várias vezes um. Ou se você quiser mandar 2 e 3, porque aí impulsiona mais a live, porque mais pessoas vão conhecer o conteúdo. E o YouTube ele divulga, porque pouca like ou pouco superchat, e ele deixa a live lá embaixo. Então, menos pessoas vão conhecer o assunto, menos pessoas vão conhecer os canais, né? Que seja. Então, por isso que a gente preserva, né? Para a galera sempre ajudar todos os canais, contribuir, mandar superchat, porque assim impulsiona muito mais. Se hoje eu não preciso, mas hoje outra pessoa precisa, é mais para divulgação das plataformas, divulgação do sistema e divulgação. Então, quem puder fazer essa contribuição vai ajudar bastante também no algoritmo,
para a gente fazer, chamar pessoas especializadas, pessoas tops aí para nossas lives e assim por diante, tá? Ô Aleph, qual a importância da tradição oral e dos primeiros das primeiras comunidades cristãs para diferenciar o Jesus pregado, né, que é o Jesus da fé, do Jesus histórico? Então, tanto a tradição oral, tanto a tradição escrita, sempre foram importantes. Só que, assim, o que é perigoso, né, o que tem que tomar cuidado, é que aquilo que é mais, né, recente, quer dizer, mais recente, sim, mais perto dos fatos, é mais confiável do que aquilo que é depois. Igual, por exemplo, os chamados, né, escritos apócrifos, evangelhos apócrifos, que são tardios, né, que são lá depois do ano 100, do ano 200, talvez até do ano 300, tem um monte de relato, tipo de cruzes falantes, que saem da terra, começa a falar com as pessoas, e tem relatos desse tipo aí, e eles são lendários, porque eles são muito distantes dos fatos. É até o que eu tenho, né, estudado, assim, que resgatando, né, tradições patrísticas antigas e esquecidas, né, pela academia contemporânea, é possível que os evangelhos eles sejam bem mais perto dos fatos do que muita gente supõe. Entendi. O pessoal tá falando aqui, né? Shaolin, o Vaticano pode até ser um Assassin's Creed, ninguém sabe. É bem provável. É bem provável. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando aqui. Ó, tem uma pergunta aqui que seria bem interessante. Ó, o Estoicismo Sem Fronteiras mandou o seguinte: qual Jesus a igreja pertence? Os nazarenos ou o ressuscitado? Muito bom. O Nazareno, né, enquanto esteve na terra e ressuscitado após a ressurreição. Uhum. Tá. Ó, Aleph, por que alguns historiadores, no seu posicionamento... Deixa eu só tirar essa mensagem aqui. Porque alguns historiadores, no seu posicionamento, apontam que os relatos sobre Jesus nos evangelhos são mais teológicos do que históricos. Então, isso daí é até o que... Na verdade, eu ainda não falei dos livros, eu só estou respondendo pergunta por enquanto, né? Mas eu estou aqui com alguns livros para apresentar as linhas de defesa, então eu vou falar um pouco sobre isso. Uhum. Não, pode falar então, pode falar dos livros. Fique à vontade. Então, o primeiro deles é esse aqui, ó, Em Defesa de Cristo. Uhum. Em Defesa de Cristo, essa é a nova versão, né, ampliada, mas tem o de 20 anos atrás. Ele foi escrito por um jornalista chamado Lee Strobel. Ele e a esposa, né, eram ateus, não criam em Deus, não eram cristãos. Aí a esposa dele se converteu, né, e ele resolveu estudar a fé cristã para poder tentar tirar ela dessa ilusão, né? E assim, aí ele vai estudar sobre, né, o Jesus histórico, e faz uma série de entrevistas com vários especialistas. Inclusive, a citação que eu falei é desse livro. Então, ele entrevista para poder mostrar as dúvidas dele. Aqui, ó, os autores que ele entrevista. Vários desses autores não têm, né, inclusive, material em português, mas o que traz aqui traz um bom resumo dos pensamentos. O Craig Blomberg, Bruce Metzger, Erdvin, Yamaguchi, John M.C. Hay, Gregory Boyd, Ben Whittington
Gary Collins, D.A. Carson, Lois Lepidis, Alexander Maxwell, William Lane Craig, Gary Ebermans, J.P. Morley. Então, assim, ele investiga, né, material, né, desse pessoal, e assim, ele chega, né, à conclusão que há, né, grande, né, evidência, né, histórica para a existência de Jesus e para muitas coisas, né, que as escrituras falam, né, como localidades, conceitos históricos, personagens, mas que a aceitação, né, cristã, da fé cristã, apesar de toda pesquisa, de todo estudo, ainda é uma questão de decisão e experiência. Então, assim, por mais, né, que alguém estude, ainda é uma questão de decisão, né, de decidir crer. Só o estudo não supre isso, embora seja importante. Quando ele vai falar com o Craig Blomberg, por exemplo, né, que foi uma das primeiras pessoas, né, que ele falou, ele pergunta, né, qual que é a importância do estudo. Aí ele fala, olha, tem muitas pessoas que já tinham, né, uma fé pessoal e que estudando conseguiram, né, argumentos para poder defendê-lo, né, como Pedro fala, né, estar sempre prontos para demonstrar a razão da nossa fé. Então tiveram uma fé mais sólida. E há outros que não criam de jeito nenhum, mas que estudaram, viram evidências sólidas e tomaram a decisão de crer. Aí ele fala, eu estou no primeiro grupo, espero que você um dia esteja no segundo. E foi o que aconteceu, né? Após a pesquisa dele, ele se convenceu pelas evidências, mas se converteu pela decisão. Então, assim, esse é um livro muito bom, né? Ele, apesar de tratar de vários autores acadêmicos, alguns até inacessíveis no Brasil, ou alguns com material publicado, mas esgotado ou de difícil compreensão, mas trazem a essência do pensamento deles. Então, assim, é um bom ponto de partida. Outros livros, assim, que esse aqui é Reinhold Blank, é um autor que eu estou gostando muito de ler também, relativamente desconhecido, né? Porque ele é um autor católico que é lido mais em estudos, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, então, assim, ele é um autor meio desconhecido do grande público. Mas, por incrível que pareça, a linguagem dos livros dele é bem acessível, praticamente devocional. Então, tem esse aqui, ó, Reencarnação ou Ressurreição e a Face Mais Íntima de Deus. O que esses livros eles vão trazer? Esse aqui, ele vai mostrar como que a esperança da ressurreição é uma esperança muito melhor do que a da reencarnação, porque a ressurreição resolve de vez o problema do homem, que é ter um relacionamento com Deus, relacionamento pessoal com Deus, e a reencarnação diz, né, que não há perdão definitivo, não há resolução, mas que o homem ele tem que pagar, né, sucessivamente. E assim, o que ele traz de muito interessante é o que ele chama de prova sociológica da ressurreição. O livro Em Defesa de Cristo trata um pouco disso também, mas o Reinhold Blank, ele desenvolve muito isso. E ele fala assim que na época de Cristo, quem morria, né, crucificado, como ele morreu, eram os piores criminosos. Então, a pessoa que morria desse jeito, essa pessoa ela era esquecida e nada do que fez, ensinou, começou, teria continuidade. Então, assim, se Jesus, né, foi uma personalidade que iniciou um movimento, foi crucificado. E esse movimento, ao invés de acabar, ele perpetuou, ele continuou e ele continua até hoje, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa além da crucificação aconteceu. E assim, a explicação menos fantasiosa para isso, apesar de ser um milagre, ainda é a ressurreição. Então, esse autor ele vai trabalhar nesse livro, ele vai trabalhar essa ideia. E esse livro aqui, A Face Mais Íntima de Deus, ele vai mostrar qual que é a diferença, né, entre o Deus da Escritura, entre, né,
entre Jesus e os outros deuses. Por quê? Porque um Deus, né, que é todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que tem todo poder, que tem todo domínio, que tem toda autoridade, que até faz milagre, que até faz profecia e tudo isso, todas as outras religiões têm. Então, assim, qual que é? Mas a diferença de Jesus para as outras, né, divindades, é que Jesus é a face mais íntima de Deus. Ele veio mostrar à humanidade, ele veio mostrar aos homens quem Deus é. E que muitas vezes estava sendo deturpado pela própria religião que foi constituída para representá-lo, que era o sistema, né, judaico sacrificial do templo. Tanto que, né, que esse autor ele vai falar que é por isso que Jesus ele profetizou que o templo dele seria destruído, porque aquilo ali não representava mais, né, a verdadeira adoração. Então, quem quer conhecer a face mais íntima de Deus deve olhar pelo amor e pelo serviço, que se doa, né, integralmente ao próximo e que não usa de argumentos religiosos para dominar e escravizar as pessoas, como o sistema judaico da época fazia. O outro livro que eu gosto muito é esse daqui, ó, Inimaginável, desse autor Jeremias Johnston. Ele mostra como que a fé cristã, em pouco tempo, conseguiu implodir a lógica do Império Romano, tendo a ousadia de simplesmente agir diferente e sem fazer revolução armada, política, violenta e militar. Então ele mostra, né, que o Império Romano, né, ele era baseado, né, em poder, em controle, que não se importava com as mulheres, com as crianças, com os deficientes, né, com os doentes. Então, assim, então ele vai descrever, né, que eles deixavam as pessoas, né, doentes nas ruas, ninguém se importava, não se preocupava em oferecer educação para mulheres, para crianças, não se importava com as pessoas deficientes, buscavam o poder e a perpetuação do poder, e assim, e o cristianismo e a fé cristã veio romper com essa lógica sem fazer revolução, mas simplesmente agindo diferente. Isso conquistou as pessoas e aos poucos conseguiu implodir o Império Romano de dentro para fora, sem revolução. E assim, eu acho muito interessante isso. E ele vai falar além disso também, né? Ele vai falar ao longo dos séculos, né, onde, né, o cristianismo chegou, acabou com sistemas, né, de sacrifícios humanos, muitas vezes acabou com governos totalitários, trouxe, né, obras, né, de ação social, de educação. Então, assim, então mostra, né, como que o cristianismo ajudou a tornar o mundo um lugar melhor. E é interessante também que esse autor ele vai tratar sobre que até um dos textos, né, que fala lá sobre, né, os benfeitores, né, que Jesus ele inverte a lógica, né, porque os imperadores romanos eles queriam, né, ser chamados de deuses, né, queriam ser divinizados. Muitas vezes tinham relatos, né, de milagres e feitos sobrenaturais associados a eles, né, e queriam, né, que as pessoas tratassem eles como verdadeiros deuses. Inclusive, né, a palavra evangelho era usado, né, inicialmente, era usado para campanhas, né, militares, imperiais, era usado para isso. Então, assim, então, quando, né, o movimento de Jesus chama, né, o seu movimento de evangelho, quando diz que eles são os benfeitores e não os imperadores, eles estão, né, usando, né, a própria lógica, né, terminológica deles contra eles mesmos. E isso é genial. O outro livro que eu gosto muito é esse aqui, ó, Contra a Teologia Liberal, do Roger Olson. Ele vai explicar o que é a teologia liberal, que é justamente nessa ideia de tentar separar, né, o Jesus, né,
da Bíblia, o Jesus da fé, do Jesus da pesquisa, e vem trazer, né, argumentações de que Jesus era só um símbolo, que não fazia milagre, que não ressuscitou, e que isso é teologia liberal, que isso rompe com né, a tradição cristã autêntica. E aqui, ó, aí eu achei essa citação que eu queria, essa citação é desse livro, Contra a Teologia Liberal, aqui, ó. Isso segundo a teologia liberal, né? O objetivo dos evangelhos não era registrar o que Jesus disse na verdade, mas fazer com que ele dissesse e fizesse coisas que resolviam os problemas das igrejas posteriores, onde os evangelhos foram escritos. Então, assim, então eles partem, né, a teologia liberal, parte do pressuposto que não existe profecia, não existe milagre. Então, se o que está escrito fala de uma coisa que vai acontecer, então isso só pode ter sido escrito depois. É o pressuposto da teologia liberal. Então, assim, para eles, o que importa não é o que Jesus disse, e sim que foi escrito o que ele disse, o que as comunidades queriam que ele dissesse. Ou seja, é totalmente, como que eu vou dizer, usando o que Jesus disse, edificar na areia, né? Porque como que a gente vai confiar numa coisa dessa aqui? Como o próprio Gregory Boyd, né, ele fala, né, que isso é imaginação. E o último livro, que é um dos que, né, dos que eu tenho estudado, esse eu ainda não terminei de ler, eu ainda estou estudando, porque é muita coisa, né, é muita informação, digamos assim, eu ainda estou tentando processar, esse aqui, ó, a historicidade de São Lucas e de seu evangelho sob nova perspectiva, do Wesley, que tem um canal do YouTube aqui, né, que chama Teologúmena, né, que eu recomendo, é muito bom. Ele é um pesquisador independente, ele mora na Grécia, e ele tem verdadeira fascinação, né, pela figura do apóstolo Lucas. Então, assim, ele resolveu revirar, assim, o Evangelho, Atos, para poder estudar o máximo possível sobre ele. E, assim, ele mora lá onde, né, tá as relíquias, né, atribuídas, né, a São Lucas, e, assim, ele traz coisas, assim, muito interessantes, que pode, né, assustar muita gente, até muitos cristãos, quando leem se assustam, porque parecem teses inéditas, só que, na verdade, elas não são inéditas, elas estão recuperando tradições antigas. E, assim, uma delas, né, é que Lucas provavelmente escreveu entre os anos 37 a 41, porque ele escreveu para um destinatário chamado Teófilo, e usa o pronome de tratamento só usado para autoridades, e a única autoridade conhecida da época era o sumo sacerdote chamado Teófilo, era um sumo sacerdote judeu, né, chamado Teófilo, e que ele foi sumo sacerdote nessa época. Então, se quando Lucas escreveu o Evangelho, Teófilo era sumo sacerdote, então ele deve ter escrito entre 37 a 41. Quando ele escreve Atos, anos depois, Teófilo não era mais sumo sacerdote, então ele é chamado só de Teófilo, sem pronome de autoridade nenhum associado a ele, né? Então, assim, a partir daí, né, ele mapeia, né, que Lucas ele escreveu entre 37 a 41, provavelmente Mateus na mesma época ou um pouco antes. Há uma tradição patrística, eu não estou recordando agora quais pais da igreja falaram, que os primeiros evangelhos são os que têm as genealogias, que seriam os de Mateus e Lucas, assim, já ali, né, no fim dos anos 30, início dos anos 40. O evangelho de Marcos é um resumo dos dois, e não o primeiro, né, como hoje em dia a academia, mesmo cristã, diz, né, mas é um resumo, literalmente um resumo do resumo, baseado, né, de fato, isso daí provavelmente está certo do que Paulo diz, que Pedro diz, né, Marcos vai e registra. Já o evangelho de João, né, que aí, assim, aí tem uma tradição patrística antiga também, que diz que João, ele é posterior ao Apocalipse. O Apocalipse foi escrito ali no fim dos anos 60, mas o Evangelho de João, provavelmente, depois disso. Tanto que é interessante que, se a gente for ver o Evangelho de João, não tem declarações, né, proféticas de destruição do templo, de sermões escatológicos, não tem nada disso. O que João fala, ele trata de como viver, né, a vida cristã.
Tanto assim que quando uma pessoa se converte, vão pedir para ela ler o livro de João. Todo novo convertido falando para ele, lê o livro de João para você conhecer Jesus. Por quê? Porque é o evangelho, assim, que é sabido que foi escrito, né, mais para a humanidade, né? E, assim, é muito interessante o que o Wesley traz aqui. Não é só isso, ele traz vários outros pontos, questões de tradução também, algumas traduções em português que não são muito precisas. Uma ideia interessante que ele traz também, mas isso eu já conhecia, né, porque eu trabalho muito com a questão da hermenêutica pentecostal, hermenêutica contextual, narratologia, estética da recepção. Eu trabalho muito com isso, então, assim, então eu já tinha, né, esse conhecimento que Lucas Atos, né, o tratado, né, do Espírito Santo, e que Lucas, ele provavelmente, ele não era uma pessoa alheia que simplesmente foi lá investigar e estudar sobre Jesus, mas que ele era um discípulo também. Não dos 12, não do círculo dos 12, mas provavelmente do círculo dos 70. E a teologia, né, pentecostal, acadêmica, né, tem trazido, né, contribuições de que provavelmente Lucas é um dos discípulos no caminho de Emaús. Provavelmente Lucas é essa pessoa. Eu não sei se Wesley ele fala isso, porque, como eu disse, eu só li a metade do livro dele até agora, porque eu estou lendo, estou fazendo fichamento, estou fazendo estudo, né? E, assim, porque é um material muito denso que eu estou tentando absorver. Como eu falei, é estranho até para a academia cristã, porque traz teses minoritárias, mas não são inéditas, porque tem fontes, mas porque, né, são tradições patrísticas, são tradições antigas que têm se perdido, né, em narrativas, né, sobre Jesus. E como eu falei, durante um tempo, né, como eu não tinha acesso a esse tipo de material que eu mostrei aqui, eu cheguei, né, a flertar com esse tipo de ideia. E se os evangelhos são escritos depois? E se não foram... E se foi uma comunidade que escreveu? Assim, porque tem muita gente que trata disso, né? E, assim, e permanece sendo cristão. Não estou dizendo que quem acredita nisso, que quem propaga isso não é cristão. Porque, assim, porque o único requisito, né, para ser cristão é crer em Jesus, né, crer que ele ressuscitou, né, para nos dar salvação e viver de acordo com os ensinamentos dele. Então, assim, ter uma base, né, de conhecimento, fazer milagre, ter dons espirituais, fazer isso, fazer aquilo, saber isso, saber aquilo, não se qualifica, né, ninguém como cristão. Só que eu gosto, né, de ir a fundo, de estudar, mesmo que sejam, né, coisas controversas, coisas, né, diferentes. E outro ponto também que ele traz aqui, que é bem interessante também, é que provavelmente, né, os evangelhos são escritos antes das cartas de Paulo. Tanto que Paulo, né, ele vai falar que Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Mas que escrituras? No Antigo Testamento isso não está, só se for livro apócrifo, né? Mas nos evangelhos isso está escrito. E isso explicaria também por que Paulo não fala nada de biografia de Jesus. Fala só de como as igrejas deveriam se comportar. Se já tinha escrito, né? Se já tinha escrito, ele ia repetir para quê? Se já era escrito, se já era, né, amplamente divulgado, Paulo ele não precisaria, né, falar sobre isso. É interessante, é um ponto bem interessante. No mínimo a se considerar. Nossa, sensacional. É o Estoicismo Sem Fronteiras, ele mandou aqui falando assim, né? Como fica o incêndio em Roma em 64 depois de Cristo? Que Tácito e Suetônio disseram que Nero era inocente e a culpa caiu nos cristãos. Isto é história, fato? Olha, se Nero era inocente, eu não sei. Agora que os cristãos, eles não faziam isso. Mas, assim, eu não me aprofundei nesse tema, mas eu ouvi dizer que esse boato, né, dos cristãos, ele surgiu, né, porque os cristãos, eles pregavam, né, que o mundo ia se acabar em fogo, né?
Então, aí teve um incêndio, aí começaram a espalhar isso, mas os cristãos eles não faziam isso. Agora, se Nero fez, a história diz que fez, né? Mas eu não aprofundei se teria outros culpados ou outras possibilidades. O que eu sei é que Nero, né, perseguiu muito a igreja por isso, tanto que que muitos falam, né, que ele foi chamado, né, de anticristo, de um anticristo por causa disso. Então, assim, ele perseguiu a igreja por causa disso, né? Ele usou isso como desculpa para perseguir a igreja. Agora, se ele fez e culpou a igreja, ou se outro fez e ele foi e usou isso como desculpa para perseguir a igreja também, aí eu já não tenho conhecimento, não. Entendi. Ó, o Divinos Flávios Joséfos, tá, pomba? Perguntou se você tem, esse é professor, né? Se você tem canal, se tiver, você fala aí pro pessoal, o Aleph. Então, eu não sou professora, né? Mas obrigada. Eu tenho canal, assim, chama Aventura de Aprender. E eu estou sempre participando também. Participo muito aqui, participo muito no canal do Claudemir, participo às vezes no canal do Lucas. Onde me chamam, estou participando. Legal. O Zé do Piseiro mandou 2, brigadão, meu amigo. Ele falou o seguinte: Jesus é uma lenda romana que virou um produto. Exatamente. Eu sempre falo, a melhor propaganda, né, é aquela que não se passa com propaganda. E basicamente, vocês viram aí nos últimos dias aí o próprio Carlos Acuti, né, que não querendo ser uma propaganda, né, ele se torna uma propaganda para atrair jovens, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se o pessoal tem aqui alguma pergunta que eu estava vendo. O pessoal está dando risada de alguma coisa aqui, hein? Deixa eu ver. Vamos ver. Ó, o pessoal, tem bastante perguntas, né? O Bilad aqui, ó. Seja bem-vindo, Bilad. Ó, a Lúcia perguntando se você já foi no Antônio Miranda. Você já foi no Antônio Miranda, Aleph? Eu acho que não. Eu ia muito no canal do Moneteísta. Ah, Lá do Mone. Oh, caramba, saudade do Mone, hein, Mone? lá eu participei muito. Do Antônio Miranda, eu não lembro se eu fui. Ó, uma oportunidade, você podia ir lá. Então, é top aí, parceiraços do canais aqui, né? Vale a pena ir lá, sim, comentar, questionar alguma coisa, ou até mesmo aprender alguma coisa, né? Eu acho top. Então, Lúcia, temporadamente o Mone fechou. Eu não sei se ele pagou o canal. Eu espero muito que o Mone não fez isso. Mione, se você estiver ouvindo essa mensagem do além ou nas profundezas do submundo, não feche o canal. Então, não sei, ele fechou o canal, galera? Ele apagou o canal? Não, Ah, então, Mone, se você fez isso, velho, eu vou na sua casa te buscar, velho. não, então, o canal Ah, não, existe. privou o vídeo, eu sei. Privou o vídeo, eu tinha visto. Só que eu não achei o canal dele. É essa a minha preocupação. Privou o vídeo é o de menos, porque assim, os inscritos estão lá guardadinhos. Uma hora ele volta com vídeos novos. Ou até Não, alguma coisa nova, né? não, o canal existe, ele não foi apagado, o canal existe, só que está com outro nome, acho que tá alguma coisa de pesquisa bíblica, alguma coisa assim. Pesquisa bíblica, deixa eu ver. Só que não tem vídeo nenhum. E nem postagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Galera, não tô achando não, hein? Não tô achando não. Depois eu te mando. Tá, me manda. Depois eu te Oxe. mando o canal. Bom, tomara que ele não fez isso, tá, pessoal? Tomara que ele fez. Ele privou os vídeos, tá?
Então não fechou, né, galera? A gente sabe que não fechou. O Maio colocou assim, Chaurinho, eu acho que é por causa do emprego. Isso, eu sei, nos bastidores eu sei. O cristão persegue os ateus no trabalho e desmente. E sem dinheiro a gente se ferra. Exato, porque assim, mesmo tendo canal, tendo toda aquela ajuda que a gente tem, né? Não dava suprimir uma casa, não dava suprimir alguma coisa. E o Mônei também deu um monte de coisa, né? Então, basicamente, ele voltou para o serviço, né? Aí recebeu uma proposta melhor e aí teve que abandonar o canal, né? Pelo que eu entendi, assim, né? Mas quem sabe ele volte a fazer algum vídeo assim, no final de semana, alguma coisa interessante, ou até contribuir se o Mônio quiser fazer cortes também das lives que participou aqui também, não tem nem problema nenhum, tá, pessoal? O Mônio é gente boa pra caramba, gosto pra caramba dele. Saudades, Mônio. Se você estiver vendo por aí, me chama lá no Zap, lá. Meu número é o mesmo. Que vai ser top. Ó, o Zé do Piseiro mandou aqui. O que aconteceu com o Mônio? Então, galera, o Mônei, ele privou os vídeos temporariamente. E aí ele tá com outra proposta no serviço, né? Eu não sei se nem podia falar, mas eu acho que pode. Acho que o pessoal deve estar sabendo aí. E aí, quem sabe no futuro ele retorna. Então, tipo assim, ele pode ser que volte no futuro. Tem aí alguns vídeos, ou ele vai focar tipo uma live por mês, sei lá. E vai fazendo assim, né? Uma hora vocês vão saber, o monetarista vai retornar. Análise bíblica, alguma coisa parecida. Eu vi também isso aí. Tá, deixa eu ver o que o pessoal está falando. É o pior que os chefes, eles procuram as redes sociais das pessoas. Então, a gente está todo mundo arriscado, né? Por exemplo, eu que estou na educação lá, eu estava comentando, Aleph, aí tem alguns professores que são já amigos meu lá, né? Aí com uma conversinha ou outra, né? A gente vai descobrindo quem é ateu, quem não é, quem é crente, quem não é. Aí algumas conversas a gente desvia, né? Quem é crente, né? Porque tem muita gente que é mais fanática, igual a gente sabe, né? Que é diferente de alguns amigos nossos. E aí, por exemplo, tem outros amigos, por exemplo, um professor aí que eu não preciso falar o nome, lógico, né? Ele falou que conhecia o Pirula. E quando uma conversa ou outra vai, aí ele pegou e falou assim: teve um cara bem famoso aí e tal, que eu conseguia, que teve aí um AVC, tá, não sei o que. Eu tipo, olhei assim, eita, cara, já deve conhecer. Aí na hora é o Pirula. Quando ele falou, eu falei: que beleza. É o mundo que a gente tá. Então, nisso, a gente vai lembrando das pessoas, né? E vai tocando ideia e vai sabendo quem é quem, né? Para fazer algumas perguntas. Mas a galera que está ajudando aí o canal, galera, muito obrigado. Isso aí ajuda bastante, Superchat, que vai ajudando mais pessoas a conhecer o conteúdo, mais pessoas vão entender, né, que vale a pena. Né? A gente depende disso daí, depende do impulsionamento, né? Vale bastante a pena. Deixa eu ver aqui. Bom, eu tenho mais duas perguntinhas, pessoal. Não sei se vocês tiverem perguntas, vocês podem perguntar. E aí, eu não sei se a Aleph vai querer fazer a liberação do link, né? Mas se não, a gente daqui a pouco chegando ao fim aí, não sei se ela vai querer acrescentar mais alguma coisa, né? O Aleph, a fé cristã precisa necessariamente das provas do Jesus histórico ou sobrevive sem elas? Sobrevive, a fé cristã sobrevive sem elas, só que algumas hipóteses, né, de Jesus histórico matam a fé. Isso acontece. Tipo qual? Por exemplo, se alguém se diz cristão e não crê que Jesus ressuscitou, essa pessoa não é cristã. Então, isso é muito perigoso. Então, assim, tem que. Eu sempre gosto de falar, sabe, que tem que unir as duas coisas. Eu brinco, né, que, assim, que o meu objetivo de vida é ter o conhecimento, né, do acadêmico, é ser uma pessoa profunda, né, em escritura, em leitura, em conhecimento, é ter o conhecimento do acadêmico, a espiritualidade da irmãzinha do coque, que faz milagre, que vê milagre, que fala em línguas, que interpreta, que profetiza, que conta experiência com Deus, a espiritualidade da irmã do coque, e, ao mesmo tempo, a inocência e a simplicidade da criança. Eu falo assim, que o meu objetivo de vida é conseguir juntar as três coisas. Eu acho que as três coisas são importantes. É importante para o cristão ter experiência com Deus,
Mesmo que Deus não tenha dado a eles, a ele dons, manifestado milagres, existe, Deus não dá para todos, tá? Isso não desqualifica ninguém. Mas assim, é importante que o cristão tenha experiência com Deus, algum tipo de experiência, porque assim, a própria conversão e santificação diária já é experiência com Deus. Porque isso não é estudo, né? Isso é contato pessoal, oração, enfim. É importante para o cristão ter experiência com Deus. É bom ter conhecimento, porque com conhecimento você consegue conversar com as pessoas, você tem profundidade naquilo que você acredita, você tem argumento para defender o que você acredita. É bom ter conhecimento, embora não seja obrigatório, porque tem muita gente que tem fé cristã e vida cristã infinitamente melhor do que as minhas e que não tem conhecimento que eu tenho. E é importante também você manter esse lado, né? Infantil, simples, puro. Então, assim, eu alimento os três lados. Não, show de bola. E é isso, né? Eu acho que aqui o Lucas colocou. Shaolin, pergunta para a Evelyn se ela tem algum livro acadêmico do Jesus histórico que ela gosta ou já leu. Ó, legal, pergunta top. Sobre Jesus histórico mesmo. Esse aqui. Aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu não falei, mas aqui, ó, eu falei os autores, né? Eu falei os autores, mas eu não falei os temas. Aqui, ó, os temas que ele trata aqui, ó, examinando os registros. Prova testemunhal. Pode-se confiar na biografia de Jesus? A biografia, analisando as provas. As biografias de Jesus resistem à investigação detalhada? As provas documentais. As biografias de Jesus foram preservadas de modo confiável para nós? Provas corroborativas. Existem evidências confiáveis a favor de Jesus além dessa biografia? Prova científica. A arqueologia confirma ou contradiz as biografias de Jesus? Prova de contestação. O Jesus da história é o mesmo Jesus da fé? Analisando Jesus, prova da identidade. Jesus estava realmente convicto de que era filho de Deus? Prova psicológica. Jesus estava louco quando afirmou ser filho de Deus? Prova descritiva. Jesus se enquadrava nos atributos de Deus? Prova das impressões digitais. Só Jesus se enquadra no perfil do Messias? Pesquisa da ressurreição. As provas médicas. A morte de Jesus foi uma fraude, sua ressurreição foi uma farsa? Provas do corpo desaparecido. O corpo de Jesus realmente desapareceu do túmulo? Prova das aparições. Jesus foi visto vivo depois da sua morte na cruz? Prova circunstancial. Existem fatos secundários que apontam para a ressurreição? Então, aqui, ó, esse livro aqui ele vai tratar de todos esses temas, cada capítulo com um especialista diferente. Nem todos os especialistas são cristãos. Alguns ali da área científica, da área psicológica, não são cristãos, mas mesmo assim eles admitem que as explicações dadas para a fé cristã são muito mais convincentes do que outras explicações que tentam dar por aí. Então, assim, esse é sobre Jesus histórico mesmo. Os outros livros, né, que eu citei, eles tratam, né, da história do cristianismo, tratam, né, dos atributos de Deus, tratam esse do Wesley, por exemplo, fala bastante, né, sobre os evangelhos, mas não é focado só em Jesus histórico, mas é focado em confiabilidade bíblica, né, em geral. Legal. Aleph, depois você me passa todos esses nomes desses livros para me colocar na descrição aqui para o pessoal e passa depois também o seu canal, porque aí eu ponho também para o pessoal também. O Jefferson passou aqui, falou bastante para deixar um like aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui o pessoal falando. O pessoal está pedindo, né, o nome dos livros, então que se depois se tivesse me dá um toque, me manda, né? E Aleph, explica, não sei se vai encerrar, não sei se você vai ter mais alguma coisa, eu tenho mais uma pergunta só, que é o seguinte, se uma pessoa hoje está estudando, né, sobre a igreja, sobre o ensinamento cristão, ou também sobre o estudo filosófico do Jesus histórico, o que você recomendaria, o que você falaria para ele, ou o que você
falaria? Para ele se separar, não separar? Qual a sua ideia sobre isso? Uma vez eu vi uma frase, e assim, eu nunca mais esqueci para você usar. Fala assim, que Deus, ele é uma pessoa, no sentido de ter personalidade. E se a gente, né, começar a falar com ele, ele vai começar a nos responder. Então, assim, eu creio que qualquer pessoa, né, que busque verdadeiramente a verdade e que busque verdadeiramente ao bem, está buscando a Deus, mesmo que não saiba. Então, assim, o que eu recomendo é sempre, né, manter. Assim, para quem não acredita, né, para quem não acredita, eu sempre manter, assim, a busca, né, honesta pela verdade e não por engajamento, por like, por dinheiro, né, porque tem muita gente que diz que faz pesquisa, mas o propósito principal dessas pessoas é ganhar dinheiro, ganhar notoriedade, ganhar fama. Então, assim, isso não é uma busca honesta. Então, assim, querendo ou não, essa pessoa ela vai, né, ir para o viés que vai ser mais, né, lucrativo, seja que tipo de lucro for esse. Então, assim, eu recomendo que mantenha, né, uma busca honesta, mantenha uma busca, né, honesta e que pode buscar Deus, né, falando do tipo para Deus se manifestar, né, de alguma forma, mesmo que ele não faça um milagre, mesmo que não deixe um anjo, alguma coisa assim, quando eu nunca vi um anjo dessa forma, embora eu já tenha visto milagres, mas assim, mas Deus ele se manifesta de alguma forma. Assim, se uma pessoa tem um comportamento de um jeito, por exemplo, ruim, e ao começar a investigar a verdade, sinceramente, a pessoa muda de comportamento, isso daí, para mim, já é a graça de Deus agindo, entendeu? Então, assim, então é só, tipo, ir fundo, que uma hora ou outra vai acabar conhecendo a Deus, né? E a Jesus de verdade. Então, assim, estudar, manter, né, a busca honesta, sincera e verdadeira. E para aqueles, né, que creem, né, que já têm, né, fé cristã sólida e querem estudar, sim, mas sem deixar de lado, né, a vida devocional. Porque sim, porque muita gente assim que é cristão, que até começa na fé e começa a estudar, fica tão doido com aquilo ali que torna aquilo como se fosse um fim em si mesmo e como se fosse quase um ídolo praticamente e esquece, né, daquela vida, né, devocional, né, de busca a Deus de verdade. Então, assim, então as duas coisas têm que andar juntas. É a vida com Deus e a vida de estudo. A vida com Deus sem a vida de estudo existe? Existe. Agora, a vida de estudo sem a vida com Deus, para quem quer servir a Deus, não se sustenta. Uma hora ou outra vai cair. Não, show de bola, Aleph. Muito top mesmo, gostei pra caramba. A galera aí que tiver depois, assistam a live, mandem comentários abaixo aqui, gostei, o que faltou, faz outras perguntas, que se possível ela vai colocar aqui também. Amanhã, pessoal, que estiver por aí, das 3 até as 5, né? A Aleph também está convidada. Amanhã a gente vai ter uma live aqui com o Francis, tá? A gente vai falar sobre Marcos, né? Escrito por romanos para romanos. Aí essa é a pergunta, né? Ou escrito para judeus. E aí vai ter essa pergunta aí sobre Marcos, né? E aí eu quero que vocês entrem na live, perguntam, façam questionamento e nos ajudam aqui a bater as metas, né? Aleph, quer fazer alguma consideração final? Comentar algo? Inclusive, você falou isso de Marcos aí, que, assim, que tem pesquisa, né? Que eu tenho feito, que eu tenho acompanhado, né, com alguns amigos, mas que ainda não foi publicado. Então, assim, então nem pode falar sobre isso, sobre Marcos, por exemplo, é uma delas. Só que assim, só que é conteúdo sigiloso por enquanto, sabe? Mas está vindo muita pesquisa aí. Eu estou ajudando em algumas pesquisas, está vindo mais livros por aí, como esses do Wesley. Então, assim, parafraseando a Bíblia, aguarde. O que é para vir virá e eu espero que não tardará. Tá vindo muita coisa boa aí. Legal, show de bola.
tranquilo. Vou colocar o nome do canal da Aleph embaixo na descrição, tá, pessoal? Depois ela vai me passar, vou colocando na descrição. Ó, o pessoal falou assim, chama o Bruno Alves também, ele é apaixonado por Jesus. Aí, vamos chamando o pessoal aí que é apaixonado por Jesus. Ah, defensor do Jesus toque sobrenatural, legal. Olha, a Aleph colocou aqui, ó, aventura de aprender. Aí, ó. Quem é esse Bruno Alves? Não faço ideia. Bom, e eu acho que é isso, né? Obrigadão aí para todo mundo o pessoal aí que mandou aí o superchat, né? O Zé do Piseiro, né? Principalmente, pessoalzinho que vai assistir a live no futuro. Aleph, obrigado pela sua disponibilidade, foi muito top a live, gostei bastante dos argumentos, das informações. E é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente chegou aí na nossa meta, né? Brigadão mesmo, Aleph. E amanhã temos a live que eu falei aí das 3 até as 5 horas, com horário padrão aí. Agora a gente vai ser transferido lá para a live eu falo monitorista, a gente tá falando do Mone aqui. E a gente vai ser transferido para a live do Francis, né? Que ele está falando lá sobre os evangelhos são antijudaicos. Então vamos lá. Fala que chegou pelo Shaolin, né? Para quem estiver aí. E é isso aí. O Lucas aí, brigadão aí, Lucas, pela força. Brigadão, Aleph. Tamo junto, valeu. Fui, pessoal. Eu que agradeço. Boa noite.